Orientação da criança. Capítulo 13. Domínio próprio. Preparar os filhos para a vida e seus deveres. Bem pode a mãe indagar com profunda ansiedade ao contemplar os filhos postos sob os seus cuidados. Qual é o grande alvo e objetivo de sua educação? Será prepará-los para a vida e seus deveres, habilitá-los para assumir uma posição honrosa no mundo, fazer o bem, beneficiar os seus semelhantes, alcançar a seu tempo a recompensa dos justos? Se assim for, então a primeira lição a lhe ser ensinada é a do domínio próprio, pois nenhuma pessoa indisciplinada, cabeçuda, pode esperar alcançar êxito neste mundo ou recompensa no vindouro. Ensinar a criança a ceder. Antes de terem 1 ano de idade, os pequenos ouvem e compreendem o que se diz a seu respeito, e sabem até que ponto serão tolerados. Mães, deveis ensinar vossos filhos a ceder à vossa vontade. Esse ponto deve ser alcançado se quiserdes manter o controle sobre vossos filhos e preservar vossa dignidade como mãe. Vossos filhos aprenderão depressa justamente o que deles esperais. Sabem quando sua vontade conquista a vossa e tirarão uma maior vantagem de sua vitória. É uma grande crueldade permitir que desenvolvam hábitos errôneos, colocar a lei nas mãos da criança e deixá-la governar. Não satisfazer desejos egoístas. Caso os pais não sejam cuidadosos, de tal maneira tratarão os filhos que os levarão a exigir atenção e privilégios que exigirão dos pais que se sacrifiquem para condescender com eles. Os filhos exigirão dos pais que façam coisas para eles, que lhes satisfaçam os desejos, e os pais o farão, a despeito do fato de isso estar incentivando neles o egoísmo. Mas, assim fazendo, os pais estão prejudicando os filhos. Mais tarde, verificarão que coisa difícil é neutralizar a influência da educação dos primeiros anos da vida de uma criança. Cedo devem as crianças aprender que não podem ser satisfeitas quando os seus desejos são movidos pelo egoísmo. Não dar coisa alguma pela qual a criança grita. Uma preciosa lição que a mãe precisará repetir frequentemente é a de que a criança não deve governar. Ela não é o chefe, mas a vontade e desejos da mãe devem ser supremos. Assim lhe está ela ensinando o domínio próprio. Não lhe deis nada pelo qual grita, mesmo que o vosso terno coração muito deseje fazer isso. Pois se uma vez alcançarem a vitória gritando, esperarão fazê-lo de novo. Da segunda vez a luta será mais veemente. Nunca permitir demonstração de temperamento irascível. Entre as primeiras tarefas da mãe está a de restringir o temperamento dos pequeninos. Não se deve permitir os filhos manifestarem ira. Não se lhes deve permitir atirar-se ao solo. Bater e gritar por lhe ter sido negado algo que não era para o seu máximo bem. Tenho sido angustiada ao ver como muitos pais condescendem com os filhos na demonstração de temperamento irascível. As mães parecem olhar para essas explosões de ira como algo que deva ser suportado e parecem indiferentes ao comportamento da criança. Mas, uma vez permitido um mal, será repetido, e sua repetição resultará em hábito, e assim o caráter da criança será mal formado. Quando repreender um espírito mau. Frequentemente tenho visto o pequeno jogar-se e gritar se sua vontade foi contrariada de qualquer maneira. Esse é o tempo de repreender o mau espírito. O inimigo procurará dominar a mente de nossos filhos, permitir-lhes-emos nós moldá-los segundo a sua vontade. Esses pequenos não podem discernir que espírito os está influenciando, e é dever dos pais exercer juízo e prudência por eles. Seus hábitos devem ser cuidadosamente vigiados. As más tendências devem ser restringidas e a mente estimulada em favor do direito. A criança deve ser encorajada em todo o esforço de dominar a si mesma. Começar com os cânticos de Belém.
As mães devem educar os bebês que têm ao colo de acordo com princípios e hábitos corretos. Não devem permitir que batam com a cabeça no chão. Eduquem-nos as mães na infância. Comecem com os cânticos de Belém. Essas suaves melodias terão uma influência tranquilizadora. Cantai-lhes em voz baixa essas melodias quanto a Cristo e seu amor. Nenhuma vacilação ou indecisão. Logo que possível, o temperamento perverso deve ser reprimido na criança, pois quanto mais for adiado esse dever, tanto mais difícil será realizá-lo. As crianças de disposição viva e agitada necessitam de um cuidado especial dos pais. Devem ser tratadas de maneira especialmente bondosa, mas firme. No seu caso, não deve haver vacilação ou indecisão da parte dos pais. Os traços de caráter que naturalmente impediriam o crescimento de suas faltas peculiares devem ser cuidadosamente alimentados e fortalecidos. A condescendência para com as crianças de disposição impetuosa e perversa resultará a sua ruína. Suas faltas se fortalecerão com os anos, retardar-lhe-ão o desenvolvimento do espírito e preponderarão sobre todos os bons e nobres traços de seu caráter. É importante o exemplo dos pais. Alguns pais não têm domínio sobre si mesmos, não controlam os seus apetites doentios ou seu temperamento impetuoso. Portanto, não podem educar os filhos sobre a negação de seu apetite e ensinar-lhes o domínio próprio. Se os pais quisessem ensinar aos filhos o domínio próprio, eles mesmos devem formar primeiro o hábito. As repreensões e críticas dos pais encorajam nos filhos um temperamento precipitado e impetuoso. Não deixar de fazer o bem. Os pais gostam demais da comodidade e do prazer para desempenharem na vida do lar a obra que Deus lhes designou. Não veríamos o terrível estado de maldade que existe entre a juventude atual se esta tivesse sido devidamente educada em casa. Se os pais realizassem a obra que lhes foi dada por Deus e ensinassem aos filhos a restrição, a abnegação e domínio próprio, tanto por preceito como pelo exemplo, verificariam que, ao estarem procurando cumprir o seu dever, de modo a receber a aprovação de Deus, estariam aprendendo preciosas lições na escola de Cristo. Estariam aprendendo a paciência, a longanimidade, o amor e a mansidão, e essas são as mesmas lições que devem ensinar aos filhos. Depois de despertadas as sensibilidades morais dos pais e de terem assumido a obra negligenciada com renovada energia, não deveriam ficar desanimados ou permitir serem impedidos nessa obra. Muitos se cansam de fazer o bem. Ao verificarem que ser requer exaustivo esforço, constante domínio próprio e multiplicada graça, bem como conhecimento para fazer frente às inesperadas emergências que surgem, ficam desanimados e desistem da luta, deixando o inimigo das almas agir como quer. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, deve a obra prosseguir, até que o caráter de vosso filho seja formado e os hábitos estabelecidos de maneira correta. Não deveis abandonar e deixar vossa família vaguear de uma maneira solta e sem governo. Nunca perder o domínio de si. Nunca devemos perder o domínio de nós mesmos. Conservemos sempre diante de nós o modelo perfeito. É um pecado falar de modo impaciente e mal-humorado, ou ficar zangado, ainda mesmo que não falemos. Devemos andar dignamente, representando corretamente a Cristo. Falar uma palavra irada é como uma pedra batendo na pedra. Imediatamente suscita sentimentos de ira. Nunca sejais como o ouriço da castanha. No lar não vos permitais usar palavras ásperas e ríspidas. Deveis convidar o hóspede celestial para vir a vosso lar, possibilitando ao mesmo tempo a ele e aos anjos celestiais habitar convosco. Deveis receber a justiça de Cristo, a santificação do Espírito de Deus, a beleza da santidade, para que possais revelar a luz da vida aos que estão ao vosso redor.
Melhor é o longânimo, diz o sábio, do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, verso 32. O homem ou a mulher que preservam o equilíbrio da mente, ao serem tentados a condescender com a paixão, está diante de Deus e dos anjos celestiais numa posição mais elevada que o mais renomado general que já conduziu um exército à batalha e à vitória. Disse famoso imperador no leito de morte: entre todas as minhas conquistas, apenas uma há que me dá qualquer consolo agora. E essa é a vitória que obtive sobre o meu próprio temperamento turbulento. Alexandre e César acharam mais fácil subjugar o mundo do que dominar a si mesmos. Depois de conquistar uma nação após outra, caíram um deles, vítima da intemperança, e o outro de uma ambição desmedida.